Fala, massa botafoguista, boa noite. Estamos de volta para podermos falar de clássico, de jogo grande. Nessa quinta-feira à noite, no Maracanã, Botafogo e Vasco vão se enfrentar. Esse clássico que esse ano completa 100 anos de sua primeira partida. Mas quem foi que ganhou mais nesse confronto até hoje? E em decisões de campeonato, como que é esse duelo entre Vasco e Botafogo? Quem ganhou mais? Vamos relembrar tudo isso juntos a partir de agora? Então roda a vinheta e vem junto comigo que nós vamos destrinchar as histórias de Botafogo e Vasco. Contando todas as competições, Campeonato Carioca, Brasileiro Série A, Brasileiro Série B, Torneio Início, Copa do Brasil, Botafogo e Vasco já se enfrentaram por 369 vezes. A ampla maioria de vantagem no confronto é dos vascaínos, que venceram em 160 ocasiões. Aconteceram 106 empates e o Botafogo venceu 103 dessas partidas. Tratando especificamente de Campeonato Carioca, que é o confronto pelo torneio que nós veremos nessa quinta-feira, ao todo foram realizadas 221 partidas. Nessas partidas, o Vasco também tem vantagem, 93 vitórias. Ocorreram 65 empates e em 63 partidas o Botafogo saiu como vencedor. No geral, se formos contar todas as partidas, o Vasco marcou até hoje 561 gols e o Botafogo marcou 486. Falando especificamente em partidas válidas pelo Campeonato Carioca, os vascaínos marcaram 323 vezes, enquanto o Botafogo fez 272 gols ao todo. Sabem quem é o artilheiro desse confronto? Pelo Botafogo, Quarentinha foi o jogador que mais marcou nesse clássico entre Botafogo e Vasco. Foram marcados por ele 17 gols. Ao todo, no entanto, o grande artilheiro desse duelo é Roberto Dinamite. Roberto Dinamite fez ao todo 22 gols com a camisa do Vasco da Gama e é o principal goleador da história desse confronto. Esse confronto ele ocorre desde o Campeonato Carioca de 1923. Naquela edição, Botafogo e Vasco se enfrentaram em General Severiano pela primeira vez na história e o Cruz Maltino venceu pela contagem de 3-1. A maior sequência invicta que o Botafogo tem no confronto contra o adversário ocorreu entre o início do Campeonato Carioca de 1989 até o Campeonato Brasileiro de 1991. Nesse período ocorreram 9 confrontos. Nesses 9 confrontos aconteceram 8 empates e 1 vitória do Botafogo. Esse é o maior período invicto que nós já tivemos. Atualmente, o Botafogo vem de 4 vitórias consecutivas nesse clássico, incluindo partidas válidas para o Campeonato Estadual e Série B. E nessas 4 partidas seguidas que o Botafogo tem de vitória contra o Vasco, o Glorioso sequer levou um gol nesses confrontos. Então, além de estarmos vindo de 4 vitórias seguidas, nós estamos vindo nessas partidas com a nossa defesa invicta também, sem levar gols. É um dado importante que a gente espera que seja mantido também nessa quinta-feira. A primeira decisão de campeonato ocorrida entre ambas as equipes ocorreu no ano de 1948, lá no estádio de General Severiano, o antigo e saudoso estádio de General Severiano. O Botafogo, que tinha Carlito Rocha como presidente e Biriba entrando no gramado junto com o time para dar sorte, acabou vencendo a partida válida pela última rodada do estadual por 3-1 e acabou se sagrando campeão daquela edição, quebrando assim o jejum que já vinha desde o ano de 1935 sem conquistar títulos. E a decisão entre Botafogo e Vasco voltou a ocorrer
novamente no ano de 1968. Nessa ocasião, o grande Botafogo, com uma atuação espetacular de Gerson e ainda contando com grandes nomes como Jairzinho, Paulo César Caju, Rogério, Roberto Miranda, dentre tantos outros, acabou goleando a equipe cruzmaltina por 4-0 e também se sagrou campeã carioca naquele ano. Outra conquista inesquecível para nós, essa daí os mais jovens vão se lembrar com certeza. Quem que não se lembra de 1990, o Botafogo vencendo por 1-0 a partida decisiva, que deu uma confusão danada, acabou sendo até decidido, tendo o seu resultado referendado lá no tapetão. Pois bem, aquela vitória que no final da partida Eurico Miranda até fez com que os vascaínos protagonizassem aquela cena ridícula de dar uma volta olímpica com a caravela, de nada adiantou. O Botafogo acabou conquistando o bicampeonato carioca naquela edição. Botafogo e Vasco voltaram a se confrontar também em decisão de campeonato no ano de 1997. O Botafogo já vinha com uma campanha espetacular, que havia vencido o primeiro e o segundo turno do campeonato de forma invicta. Mas no terceiro turno a equipe deu uma relaxada e o Vasco conquistou o terceiro turno do campeonato. A partir daí nós tivemos a final, que ocorreria numa melhor de 3, sendo que o Botafogo tinha vantagem por ter conquistado 2 turnos de ter 4 pontos já. Após perder a primeira partida por 1-0, o Dimba foi o responsável por marcar o gol no segundo tempo e dar a conquista estadual para o Botafogo. Conquista essa que nós não tínhamos desde lá do ano de 1990, que foi citado há pouco, quando nós vencemos o Vasco da Gama. As decisões entre Botafogo e Vasco, elas acabaram por um bom tempo sem acontecer, voltando a ocorrer novamente apenas no ano de 2015. Naquela edição, tanto no ano de 2015 como no ano de 2016, ocorreram 2 vitórias cruzmaltinas. Mas logo depois, o Botafogo teve uma conquista de lavar a alma. Não tem nenhum botafoguense que é capaz de esquecer o que Joel Cali fez aos 49 minutos do segundo tempo da partida decisiva do estadual de 2018. Quando tudo já parecia perdido, o zagueirão argentino fez um gol que levou a partida para a cobrança de pênaltis para ser decidido quem levantaria a taça de campeão estadual. E aí, meu amigo, no gol tinha Gatito Fernandes e não teve para ninguém. Essa foi a última conquista de taça estadual que o Botafogo teve, exatamente contra o rival de amanhã. Gostaram do conteúdo? Viram que realmente, apesar da grande vantagem cruzmaltina em toda a história, nos últimos anos o Botafogo tem tido um bom retrospecto contra o rival. E é isso que nós aguardamos que volte a acontecer amanhã. Quer dar sugestão sobre o nosso conteúdo? Quer dar dicas? Quer sugerir melhorias ou quer elogiar? Então não deixe de visitar não só as nossas mídias sociais, como as mídias sociais do Botafoguista. O Botafoguista no YouTube e no Twitter, e o Historiador Alvinegro no Twitter e no TikTok. Os endereços estão aqui embaixo. Um grande abraço para todo mundo e bom clássico para nós. Siga-nos nas redes sociais, deixe seu like, para sempre estar bem informado.